Pessoal, na última aula então a gente viu o conceito de gas lift. Vou só retornar aqui alguns slides para a gente poder pegar o gancho. Então, o gas lift ele é altamente recomendado para poços com alta vazão e alta produtividade de gás e alta profundidade. Então, quando a gente está falando de mega campos do pré-sal, por exemplo, não precisa nem ser do pré-sal, do pós-sal também, esses campos tradicionais do offshore brasileiro e até de outros lugares, o gas lift ele é muito utilizado. Então você tem uma produção relevante de gás, não tem jeito, é ele. Até para criar uma finalidade para o uso do gás. Eu tinha mostrado aqui para vocês que numa planta de processamento, vamos pegar essa aqui que está um pouco mais simplificada do que essa, né? Essa aqui está um pouco mais complexa. Repara que tem o gás para o mercado, né? O gás que é reinjetado. E aqui, no caso, não está mostrando o destino do gás excedente, né? O gás excedente, que é esse daqui, ó, que vai para venda ou para o flare, né? Então, armazenar gás é sempre muito perigoso, tem que ser sempre em regiões esféricas. Em regiões não, em compartimentos esféricos, né? Isso por conta do acúmulo de carga que fica nas quinas, né? Igual, por exemplo, estruturas cilíndricas, elas são utilizadas para armazenar líquido, tá? Estruturas esféricas são utilizadas para armazenar gás. Isso por conta dessas quinas aqui, tá vendo? Elas promovem o acúmulo de carga. Então, se você estiver guardando gás aqui, vai ser uma região propícia à, à explosão, tá? Então o gás é altamente volátil, o ponto de ignição dele é baixo, a temperaturas baixas, né, quando comparado com o do óleo. E por isso ou ele é reinjetado no poço, ou ele é comercializado, ou ele é queimado, tá? Dificilmente ele vai ser armazenado. Isso na área onde ele está sendo produzido. A não ser que a gente vá para uma refinaria, você vai ver algumas unidades esféricas que vai estar armazenando gás, mas repare que nunca são muitas instalações. É, Depois eu não sei se eu vou conseguir mostrar nessa aula, mas a, a refinaria de Paulínia, aqui que fica do lado de Campinas, ela está comemorando 50 anos e ela colocou no shopping aqui do lado da minha casa uma feira mostrando, né, várias curiosidades bacanas. Aí eu tive lá visitando e tirei algumas fotos. Depois eu vou mostrar para vocês de alguns subprodutos de petróleo bem bacana. Achei bem bacana, bem interativa. E essa coisa de estar no shopping, né, essa proximidade. Depois, dependendo aqui do andamento da aula, eu tento colocar a foto do meu celular aqui na apresentação rapidinho e mostro para vocês. Então, a primeira característica, mostrar aqui logo de cara essa ilustração, é o mandril de gas lift. O que é o mandril? Nada mais é que uma tubulação com essa sobressalência, com essa barriga, né? Onde é acoplada a válvula de gas lift. Para que serve a válvula de gas lift? É a válvula dosadora, é a válvula controladora de gás que está entrando pelo espaço anular e vai para o interior da coluna, tá? Então essa é a válvula de gas lift que é acoplada no mandril de gas lift. Então essa é a estrutura básica para injeção de gas lift. Então o que a gente terminou outra aula justamente vendo como acontece o processo de descarga de um poço, né? Ou seja, como a gente tira o fluido de completação quando o poço ele tá fechado. Aqui, né, na verdade ele está amortecido, né? Eu ia falar amortizado, né? Já em referência financeira, não. Mas aqui ele está amortecido por um fluido de completação que pode ser a própria água do mar, tá? Deixa eu ver aqui que a conexão parece estar tão boa, né? Mas vamos que vamos. Então imagine aqui a água do mar, tá? Exercendo uma pressão hidrostática suficiente para evitar que o óleo que esteja aqui no reservatório ele suba, tá? Então, primeiro ponto.
Segundo ponto, na árvore de Natal a gente vai ter a válvula Wing 2, né? A gente vai abrir ali, a válvula lateral que vai dar acesso ao anular. Com isso, começa-se a injetar gás pelo espaço anular, pressurizando, tá, as válvulas. Então, repare que aqui nesse ponto as válvulas estão abertas, todas elas abertas, e vai se injetando gás, tá? Então esse fluido que está sendo utilizado para amortecer o poço, ele vai abaixando o nível, tá vendo esse contato gás e fluido de amortecimento? Ele vai abaixando. Então, a partir do momento que chega na segunda válvula, a primeira fecha. Chegou na terceira válvula, a primeira e a segunda fechadas. Chegou na última válvula, na quarta válvula, então nós temos todas as anteriores fechadas e o gás lift sendo injetado pelo anular, já gasificando o interior da coluna de, de produção por completo, tá? Então ela está inteiramente gaseificada. Ao gaseificar, a gente acaba reduzindo a densidade. Com isso, a gente reduz as perdas de carga por fricção, né? É lógico que vai depender de outros parâmetros, como viscosidade do fluido, rugosidade da tubulação, rugosidade interna, né? Diâmetro também vão influenciar. Restrições ao longo da coluna, essas angulações aqui também é sempre complicado. Para a gente entender um pouco essa mecânica do fluido aqui, basta a gente imaginar como se fosse uma pista e o carro está rodando aqui, né? Então, imagina, a performance de um carro qualquer, ela vai ser alterada se você está andando num chão ou no asfalto de qualidade. Aí outra coisa é um asfalto de má qualidade, com buracos, com quebra-mola, e um lugar onde tem muita subida, descida, curvas, não é? Então você não consegue imprimir a mesma velocidade sempre, tá? É a mesma coisa aqui na tubulação. Então, da mesma forma que você está andando numa rua, tem parte da rua que pode ser mais larga, outra mais estreita. Então, essa dinâmica do fluxo, essa fluidez, né, a gente pode comparar com a do fluido. Ele vai perdendo carga ao longo do processo. Aqui eu tinha mostrado os vídeos, não vou mostrar de novo porque já está gravado. Aí nós temos a primeira possibilidade, que é o gas lift contínuo. Ele pode ser dividido entre contínuo e intermitente. O gas lift contínuo, como o próprio nome diz, não há interrupção no fluxo. Então o que acontece aqui? Nós temos um compressor, um reservatório de gás, que normalmente é utilizado aqui para, de certa forma, manter essa pressão. E aqui o choke controlador de entrada de gás no espaço anular. O que é choke? Normalmente é uma válvula agulha, tá? Uma válvula como outra qualquer. Repare que aqui ela está flangeada, né? Isso é flange, ela não é soldada ou enroscada, ela é flangeada, conectada aqui, e isso dá mais robustez e é inserido, tá? Então, uma vez que a gente começa, a gente depende que esse sistema não tenha interrupção, tá? Então, olha, o gás lift contínuo é considerado uma extensão do fluxo natural do poço, porque é baseado no processo de liberação e expansão do gás na medida em que o óleo vai subindo pela coluna de produção. O método é considerado bastante versátil, podendo ser aplicado a poços de qualquer profundidade, com qualquer pressão de reservatório, para vazões de produção variando de poucos barris a dezenas de milhares de barris por dia. Então é altamente flexível, a continuidade operacional, né, dele é muito alta, ou seja, ele dá pouco problema. Então é uma instalação mais simples quando comparada com o bombeio mecânico, bombeio por cavidades progressivas, o bombeio centrífuga submerso, né? Então ele é interessante nesse sentido também. Aqui está mostrando o gas lift contínuo, né? Aquele processo de descarga que a gente viu. Então, ao iniciarmos o bombeio de gás, uma pressão ligeiramente maior que a pressão estática exercida, né? A pressão estática é essa que mantém o poço sem ele beber fluido de completação. Vou pegar a caneta aqui. Então, uma pressão estática é isso. Ele
e o poço não está bebendo, o reservatório não está bebendo, ou seja, não está indo fluido de completação nesse sentido, e não está vindo óleo do reservatório, tá? Então ele está estático. Então aqui, ligeiramente maior do que a pressão estática. Então inicialmente eu não quero de forma descompensada, de forma antecipada, abaixar esse nível, esse contato fluido-gás. Né? Então eu vou ligeiramente, de forma fragmentada, por fases, né? Eu vou diminuindo essa pressão. Dentro da coluna de gás teria um fluxo de gás para dentro do tubo. Sim. Então esse gás pode ser mais leve que o fluido da formação, que subiria e gasificaria o conteúdo do tubo de produção. Então a ideia é justamente essa, você diminuir a densidade. Lembrando, densidade, massa sobre volume, e o gás vai atuar justamente aqui, aumentando o volume, que é inversamente proporcional à densidade. Então aumenta o volume, diminui a densidade, diminuindo a densidade, aí vai para aquela fórmula lá da pressão hidrostática, que é igual o fator de conversão, que é 0,017, se não me engano, vezes a altura, vezes a densidade, vezes a gravidade, vezes G. Tá? Então, essa é a pressão hidrostática. Então, se o gás ele aumenta, proporciona uma expansão do volume que é inversamente proporcional à densidade. Então, se esse valor aqui ele vai diminuir. A gravidade não se altera, então se mantém. A altura também é fixa. O fator de compressão de conversão também é fixo. E reduzindo a densidade, eu vou reduzir também a pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? É o peso dessa coluna de fluido que está aqui do topo até aqui embaixo. É o peso que ela vai exercer. Então isso aqui, esse trecho todo vai ficar mais leve. Tá? Então ele ficando mais leve, eu vou ter um diferencial de pressão, um delta P. Tá? Eu tenho aqui uma pressão de reservatório e eu tenho uma pressão de superfície. Então, ao aumentar a diferença, né, aumentar o ΔP, eu proporciono, eu facilito o fluxo. Tá? Então, entrando um pouco na física, né, que é aqui, e botando em números, é isso que está acontecendo. Matematicamente, fisicamente, é isso que está acontecendo aí. Vocês conseguem fazer essa conexão de densidade, pressão hidrostática? Ficou claro isso para vocês? Que esse é um ponto importante, né? A gente entender o que está por trás. Esse é o ponto interessante do método, né? Qual parte você não entendeu, Pedro? Pode falar. É, vamos lá. Essa primeira você entendeu? Da densidade, que é igual a massa sobre o volume. Você entendeu que a injeção de gás faz o volume aumentar? Tá. Então, e você entendeu que o volume é inversamente proporcional à densidade? Que é o peso? Tá, beleza. Então você entendeu isso daqui. Isso daqui é uma fórmula pronta da pressão hidrostática. Tá? Pressão hidrostática matematicamente é definida por isso. Que ela leva em consideração o quê? Primeiro, a altura. Você entende que a altura não muda aqui, né? A altura já foi dada. É um número dado. O fator de conversão é porque eu estou lidando com grandezas diferentes. Uma é gravidade, outra é densidade, outra é altura. Isso daqui foi testado e viu-se que esse fator de conversão permitia essas grandezas de diferentes ordens se comunicarem. Tá? Então isso daqui também é dado, esse fator de conversão. E a gravidade não se altera. Tá? Então a única coisa que vai alterar é a densidade. Ela vai tender a diminuir, né? Então aí você vai multiplicando 0,017 vezes a altura, vezes a densidade, vezes a gravidade. É multiplicação. Então a gente vai encontrar a pressão hidrostática. Então
Pressão hidrostática por exemplo, se você pegar 20 litros d'água naquele galão, você preencheu um galão de 20 litros d'água, né? Vamos botar aí que no caso seria 0,02 metros cúbicos, não é? Porque é isso daí, 0,02 metros cúbicos de água. O peso, a pressão que vai exercer de 0,02 metros cúbicos de gás a uma mesma pressão de injeção, né, é diferente, porque são fluidos diferentes. Então a pressão hidrostática de 0,02 metros cúbicos de gás na pressão atmosférica é menor do que 0,02 metros cúbicos de água na mesma pressão atmosférica. Então os dois na mesma pressão, dentro daquele galão de 20 litros d'água, né, você vai ter pressão diferente. Então a gente vai ter um volume ocupado igual, só que como um é gás, outro é água, a pressão hidrostática, imagina você está segurando ele sobre a sua cabeça, né? Então vai ser diferente. Então é isso que o gás acaba proporcionando na água. Então, olha, esse método de elevação, por ter custos relativamente baixos para produzir em poços profundos, é bastante utilizado. O gás lift contínuo consiste na injeção de gás a alta pressão continuamente na coluna de produção, tendo como objetivo gaseificar o fluido desde o ponto de injeção até a superfície. Um outro exemplo que eu gosto de fazer imagina aquela garrafa de, acho que é 600 litros, né, de refrigerante, que compra quando a gente vai no cinema, né, acho que é 500 ml, não sei, 600 litros não, 600 ml, ou 500 ml, não sei. Então, se você pegar uma garrafa daquela de um refrigerante qualquer, você não abriu. Se você sacudir e abrir, o que vai acontecer com o refrigerante que está ali dentro? Ele vai surgir, ele vai entornar, ele vai transbordar, não vai? Aquele refrigerante. Então, imagina que aquela garrafa de 500 ml de refrigerante é o nosso poço, tá? E que o que está dentro dela, o fluido refrigerante, né, que está ali, ele está com gás. E esse gás dá energia para ele. Não é? Então, ao sacudir, eu acabo coalescendo essas partículas de gás que estão ali, que é o dióxido de carbono, é o CO2, né, um dos motivos do refrigerante fazer tão mal. É a mesma coisa que a gente injeta em poço. É claro que um é destinado para a indústria alimentícia, o outro para a indústria do petróleo, mas a White Martins, eu lembro que eu fiquei espantado quando eu vi a White Martins, que é uma empresa que fornece CO2 para a indústria do petróleo, ela é encostada no China Box, isso eu vi lá em Campos, nunca mais vou esquecer, colocando CO2 lá no reservatório de gás dele para refrigerante. Entendeu? Aí por mais que eu já soubesse isso, quando eu vi, eu falei, caramba, o caminhão da White Martins, né? Colocando CO2, escrito lá CO2, um caminhão pequeno, que era pro refrigerante dos caras. Entendeu? Sabe aquelas máquinas que tem lugar que às vezes você mesmo se serve, não é? Que eles compram o xarope do refrigerante e gaseificam lá. Também. Esse é um dos motivos que me fez parar de tomar refrigerante. Na verdade, eu já não tinha o hábito, né? Minha família já não tinha o hábito de refrigerante assim. Era muito sazonal, então para mim não foi muito difícil cortar. Mas desde 2014 eu comecei a diminuir bastante. E acho que 2016 eu cortei, que eu não bebo mais nenhuma gota, né? Nem de Guaravita, Guaraviton, nada, 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 nada. Só água. Água com gás natural, né? Não daquela artificial. Suco natural também, nada de caixinha, conservantes.
Evita ao máximo, né? Refrigerante eu cortei, mas o suco também. Tanto que eu tô vendo, né, um parênteses aí, vai ficar gravado, mas enfim. Uma curiosidade, né? Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um canal que eu vi aqui que eles estão já fazendo. O refrigerante vai ser sobretaxado, né? Já está sendo proibido em algumas escolas, já não pode vender. Acho que escolas primárias já não pode vender. E está tendo uma campanha para sobretaxar, e uma campanha parecida quando eu tinha a idade de vocês, que fez a mesma coisa com propaganda de cigarro, né? Porque a propaganda de refrigerante é totalmente desconexa da realidade, né? Uma pessoa que bebe refrigerante de forma no longo prazo, ela não vai ter aquele corpo saudável que é vinculado à propaganda, né? Isso no Brasil, exatamente, no Brasil. Eu vi aqui no History Channel, foi algum desses canais aí que eu tava vendo aí, eu não lembro. Eu assisto muito History. Mas é uma tendência, porque não é zero benefício, né? É zero benefício. O que eu penso aí você pensa, uma urina saudável, ela tem que ser o amarelo claro, né? Aí você pega um refrigerante que é preto, um refrigerante que é laranja escuro. Pô, não tem como aqui. Olha o trabalho que você está dando para o seu rim para ele mudar a coloração. Pensa na mecânica, pensa na química necessária, o esforço que você acaba submetendo o seu organismo para transformar um fluido preto, um fluido laranja, um fluido verde, sei lá, vermelho, né, esses corantes, e fazer com que na urina ele saia amarelo a transparente. Né? É uma sobrecarga muito grande ao organismo, no meu ponto de vista, muito, muito desnecessário. Entendeu? Muito desnecessário, que não traz benefício ou qualquer reforço imunológico. Hum, Então não vejo sentido, né, em consumir refrigerante. Mas isso é uma questão pessoal, né? Depois que eu vi esse caminhão da White Martins, eu fiquei um pouco mais com o pé atrás. Acho que foi um dos gatilhos, né, que me fez falar, cara, não, tem que parar de beber isso, não tem porquê eu beber isso. É, Mas enfim, gosto é gosto também, né? Aí tem a questão do paladar, tem a questão da dependência psicológica também, né? Porque não é fácil, né? É uma dependência psicológica muito grande que essa indústria também acaba causando, né? É, então aqui evoluindo, né, aprofundando esse conceito, método de elevação artificial, no qual se utiliza energia contida no gás comprimido, injetado. Tá, aqui já estava falando do intermitente, tá? Então, o intermitente, como o próprio nome diz, a gente tem injeção, pausa, injeção, pausa, tá? Então, isso é uma intermitência, tá? É uma descontinuidade. Só que essa intermitência, existe um temporizador que vai ativar o intermitor, né? Então, o temporizador nada mais é um contador de tempo que ele vai ativar esse intermitor e falar, olha, a cada 5 minutos eu fecho. Então fechei, permaneço fechado por 10 minutos e abro. Né? Fico 10 minutos, aí fica fechado por 10 minutos, aí fica aberto por 5, então, e você vai controlar aqui, o temporizador vai ativar o intermitor, e esse intermitor é que abre ou fecha o poço, tá? Então, isso tem que ser revisto de tempos em tempos. Por quê? O gas lift intermitente é quando a pressão do reservatório é insuficiente para fazer com que o óleo chegue na superfície. Tá? Então, o poço não é surgente. Tá? Então, uma coisa que é interessante a gente destacar até aqui, no bombeio mecânico, o poço não é surgente. Por cavidades progressivas, também não é. No bombeio centrífugo, pode ser. E no gás contínuo, ele é. Tá? Então, repare que de certa forma é seguro porque você não corre aquele risco do blowout,
né? Então, quando você tem um gás lift intermitente, ou esses outros, o bombeio mecânico por cavidades progressivas, você tem uma certa segurança. Tá? Você tem uma certa segurança porque você evita o que seria mais grave, que é um blowout. Tá? Então, é um método de elevação artificial no qual se instala energia contida em um gás comprimido, injetado ciclicamente na coluna de produção, com o objetivo de deslocar golfadas de fluido do fundo do poço até a superfície. O gás lift intermitente é produzido através da injeção de gás alta pressão necessário para o deslocamento de petróleo da base de golfadas, né, que é o fluxo da superfície de forma inconstante. A gente vai ver vídeos e imagens aqui, vai ficar mais claro. Ali está só uma definição. Então, olha aqui. Aqui não vai mudar muito, mas repare que a instalação é bem parecida, não é? Aqui tem um vaso separador, tá? Um vaso separador ele pode ser horizontal ou vertical, vai depender principalmente das quantidades envolvidas, tá? Então, isso não tem uma regra, ele tem que ser analisado poço a poço, reservatório a reservatório, tá? Então, olha aqui é um tanque de óleo, pare que o tanque aqui o nível está baixo, né? Então o óleo vai para cá, o gás ele acaba indo para o compressor e sendo reinjetado, tá? Então, olha aqui, uma golfada sendo produzida. Então, olha, o óleo é produzido por golfadas. Então, repare que eu não consigo preencher toda a coluna, né? Então, o que acontece? Tem um golpe de gás que é dado aqui, e esse gás vai empurrando essa golfada de óleo, tá? Então, aqui uma golfada de óleo para um golpe de gás, que é injetado aqui. Enquanto isso, a zona produtora, ela continua, né, o reservatório continua preenchendo aqui, só que o óleo só consegue chegar até aqui. Tá vendo? Então, o próximo ciclo, aí ele dá uma golfada de gás. Aí uma golfada é produzida, esse gás é escoado, é separado, tá? Enquanto isso, esse nível de óleo vai subindo, 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 mas ele para num determinado ponto. Quando ele para de subir, aí você dá outro golpe de gás e sobe outra golfada de óleo, tá? Então, isso é intermitência. Nesse tipo de elevação artificial, você nunca vai ter a coluna de fluido totalmente preenchida, tá? Aqui eu trouxe alguns, eu não lembro se isso daqui está atualizado, tá? Eu lembro que eu peguei numa apresentação, tá, não tá, aqui, achei, dezembro de 2009. Então depois eu posso até atualizar esses números, que é aqui no Brasil, tá? A quantidade de poços, de metros de elevação instalados no Brasil em dezembro de 2009. Depois eu vou olhar lá na ANP, que esses dados são públicos. Então, olha, 8.447 métodos de elevação artificial instalados no Brasil em dezembro de 2009, aqui por estados, tá? Amazonas, Rio Grande do Norte e Ceará, Sergipe, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, aqui Bacia de Campos, Rio e Bacia de Santos, tá? Esses são os significados das siglas. Aqui é surgente, gás lift contínuo, gás lift intermitente, bombeio mecânico, bombeio centrífugo submerso, bombeios por cavidades progressivas e outros, que são métodos experimentais. O principal é injeção a jato, se eu não me engano. Eles têm algumas aqui e depois eu posso até trazer esses métodos de exceção, tá? Então, olha só que o disparado, né, o mais utilizado, nem se compara, aqui estou até procurando, olha, bombeio mecânico no Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará, tá? Então, lá, né, a nível de Brasil, isso eu já falei para vocês várias vezes, são nesses estados onde está emprego. Emprego na área de petróleo é lá, não é? Até porque bombeio mecânico ele requer uma manutenção e acompanhamento frequente, tá? Então tem até o Instagram de algumas empresas que eu sigo aqui do Brasil, mostrando o dia a dia dos operários, né, de manutenção de bombeio mecânico.
Então já era uma quantidade elevada em dezembro de 2009, agora esse número deve estar bem maior. Repare que aqui eu não tenho, mas eu acho que eu tenho depois um outro gráfico comparando já a nível de volume, de produção. Repare que, olha aqui, eu tenho outros números que chamam a atenção, que é o gás lift intermitente, tá vendo? 417 na Bahia, tá? O que eu visitei, ele estava... Você vê, eu visitei em 2011, talvez, 2012. Eu visitei o intermitente no Espírito Santo, tá vendo? Ele não estava sendo contabilizado. Você vê como esse número já mudou. Né? Eu visitei lá e ainda não estava sendo contabilizado aqui. Então você vê que no intervalo de tempo já teve um acréscimo de métodos de elevação artificial sendo instalados. Deixa eu ver algum outro número interessante que chama atenção, é esse, 300 e tal aqui. Aqui gás lift contínuo na bacia de Campos, 296 metros instalados. Então a completação, né, que a elevação artificial não deixa de ser um tipo de workover, né? Quando a gente completa o poço, então completar é a mesma coisa que equipar, né? Então quando a gente equipa o poço, a gente tem que equipar para o método de elevação adequado, tá? Ou readequar, né? A gente pode mudar, né? O método de elevação não é estático, a gente pode fazer essa mudança. Então repare aqui que o total, olha, Rio Grande do Norte e Ceará, né, liderando aqui, seguidos de Sergipe, Alagoas e Bahia. Né? Então são os lugares com maior quantidade de métodos de elevação artificial instalados. Percentual de número de poços, esse gráfico eu já tinha mostrado para vocês também é desatualizado, né, de dezembro de 2009. Era esse daqui que eu queria, produção de óleo. Tá? Então lá a gente viu aquele outro gráfico de unidades instaladas. Agora vamos ver de produção. Então reparem, o maior número que eu tenho aqui, olha, 216 mil gás lift contínuo. Então, metros cúbicos por dia, essa é a escala. Então, 216.598 metros cúbicos por dia, isso em dezembro de 2009. Então, reparem, né, o quão relevante é o bombeio, o gás lift contínuo a nível de produção. Né? Ele é seguido por surgente, então primeiro, gás lift contínuo. Segundo, poços surgentes. Tá? Em terceiro, eu tenho aqui o bombeio centrífugo submerso, seguido de bombeio mecânico. Depois eu tenho o bombeio por cavidades progressivas e o gás lift intermitente. Tá? Então vocês viram as formas com que o poço produz a nível de produção. O que produz mais? Né? Óleo, gás lift contínuo, seguido de surgente, depois bombeio centrífugo submerso, bombeio mecânico, bombeio por cavidades progressivas e gás lift intermitente. O gás lift contínuo, onde aqui no Brasil a gente tem esse histórico, né, do estado do Rio sendo sempre o maior produtor. Eu acho que ainda se eu não me engano, acho que 80% da produção, ou alguma coisa nessa escala, está aqui em território fluminense. Aqui a Bacia de Santos, ela ainda não estava tão relevante aqui. Né? Hoje em dia acho que a Bacia de Santos ela é mais relevante. Então olha só, quando a gente fala a nível de produção, olha como que muda. Né? Quando a gente fala número de unidades instaladas, é bombeio mecânico, mais de 70%. Agora, quando a gente fala de produção, então ele com um menor número de unidades instaladas, ele produz muito mais. Sim, Miguel, sim. Vale a pena, vale a pena. Que é o que a gente pode chamar de antecipação da produção. Aí depende. Igual, por exemplo,
nessa atual crise dos preços dos combustíveis que a gente está passando, nesse choque do petróleo que a gente está vivenciando, né, está tendo a oportunidade aí não de ler nos livros, né, mas de vivenciar na prática. Então, lembra do choque do petróleo do primeiro, do segundo e os outros micro choques do petróleo que nós tivemos, que a gente estudou? É isso que está acontecendo agora. É isso que causa o aumento do preço dos petróleos na sociedade contemporânea. Ela causa essa loucura aí que está acontecendo. É, então, tá, mas aonde que eu quero chegar? Então, o preço ele é em função da oferta e da demanda. Né? Então, eu tenho uma oferta de gás e eu tenho uma demanda, uma necessidade que o mundo tem de óleo e gás. Agora você imagina um país que tem uma total independência, e daí são poucos, né? Seria a Venezuela, por exemplo, ela é independente de óleo cru, mas não necessariamente de refinado, né? Mas eu acho que eles têm uma certa independência lá sim. Aí você pega os Emirados Árabes e tal, o Brasil depende de 25% de diesel importado, de gasolina, a gente não tem um parque de refino, a gente não é autossuficiente no refino. Né? A gente tem o petróleo bruto, se não for igual ao necessário, bem próximo, mas a gente não tem um parque de refino. A gente não é autossuficiente no refino, na distribuição e tal. Então, o que, que a gente pode fazer? Igual, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o governo ele pediu que os produtores aumentassem a vazão dos poços. Então, numa dessa, o cara, olha, beleza, então eu vou colocar um gás lift contínuo num poço surgente, que já estava me pagando, só que eu vou antecipar a minha produção. Tá? Só que isso tem vantagens e perdas. Né? Ao você antecipar, você forçar uma produção que não é natural de um reservatório, a gente tem que lembrar que ali é um ambiente dinâmico, ele tem as suas características orgânicas e mecânicas próprias, você está antecipando isso. Então você está perturbando uma estrutura geológica, não é uma estrutura natural. Então, o que vai isso acontecer numa escala global, a gente não sabe. Você pode ter um desmoronamento do poço. Se é gás lift contínuo, você corre risco de blowout, derramamentos. Né? Você tem um risco envolvido. Tá? Não é simplesmente colocar, mas eu posso sim. Só pelo aumento da produção. Aqui é por poço. Né? Então, reparem por isso que é importante a gente entender as tabelas e entender o que de fato de informação relevante ela pode trazer. Então, primeiro a gente viu que o bombeio mecânico é que tem o maior número de unidades instaladas. A gente viu que o gas lift contínuo é o que traz o maior retorno de vazão, isso a nível de Brasil, isso um recorte, uma fotografia do mês de dezembro de 2009, isso é importante também destacar, embora seja uma tendência, né? Mas não é uma verdade absoluta. Então, agora, por poço, pare que eu tenho, olha aqui, metro cúbico por poço. Então, olha aqui, eu tenho um número interessante no bombeio centrífugo submerso. Eu tenho, olha aqui, num poço surgente, 3.000 é a média de cada poço de metro cúbico por dia por poço. Tá? Na Bacia de Santos, tá vendo? Então, são várias formas de você olhar o mesmo problema. Então, ó, poços surgentes. Então, ó, a nível de performance de poço, né, a Bacia de Santos ela é relevante. E com poço surgente, olha que maravilha. Poço surgente é o melhor dos dois mundos, porque eu não tenho custo com ele. Eu tenho só o custo inicial de perfurar, completar, prospectar, mas eu não tenho o custo de injetar gás, de colocar uma bomba, nada. Então aqui você já mostra aqui em 2009 já se tinha plena noção da potência, da capacidade individual dos poços do pré-sal. Né?
Então, foi um investimento acertado, embora no início muito oneroso, muito questionado lá na época que eu fiz a faculdade. Meu TCC foi sobre o pré-sal. Ele era altamente questionado pela sociedade, pelos políticos, pela mídia. A viabilidade, porque vinha aqueles números estratosféricos de custo, Petrobras colocando muito dinheiro e sem um retorno ainda, não estava claro. E hoje aí mais de 70%, se eu não me engano, até mais que 80%. Deixa eu até ver aqui o número. Produção pré-sal 2022. Ó, 27 de abril de 22, deixa eu ver aqui. Posso até colocar o primeiro trimestre de 22. Né? Ó, esse volume representa 72% da produção total da Petrobras. Então isso lembrando que a gente tem quase 60, quase 60 empresas de petróleo do Brasil, né? Essa falácia de que o monopólio da Petrobras não existe, né? A nível de exploração não, de refino a gente também tem outras empresas, só que a Petrobras continua sendo a principal operadora, né? Também achamos 91 de fator de utilização, né? Aqui, então só para você ver como os números são interessantes. 75% aqui, justamente a Equinor, tá vendo? A Equinor ali, ela detém um quarto da produção. Então, para vocês verem como a Petrobras não é a única operadora. Deixa eu ver mais algum outro dado importante aqui. 7 postos injetores, então aqui a gente tem aqui um FPSO, né? Esse FPSO Guanabara, ele consegue a capacidade de 180 mil barris de óleo por dia e 12 milhões de metros cúbicos de gás. Ó, são interligados 6 poços produtores e 7 injetores. Não é até pouco poço. Eu vi campos com mais. Lá é o Mero é o terceiro maior campo de petróleo de pré-sal, atrás apenas de Búzios e Tupi. Né? Então, para você ver como é relevante. Então, aqui só da Petrobras, ó, informação recente, né? Ó, então, o volume já representa 72% da produção total da Petrobras. Então, aí, com perspectiva. Aqui, ó, você lembra que eu tinha mostrado lá 2,8 milhões de barris de óleo equivalente. Então, o barril de óleo equivalente é justamente. Lembra que o barril ele vale 159, né? 158 e uns quebrados, quase 159 litros. Então, barril de óleo equivalente é quantos metros cúbicos vale, quantos barris eu tenho dentro de um metro cúbico, né? Então, são 6,60 alguma coisa, né? Se não me engano, a unidade de medida. Então, é um pouco mais de 6 barris, né? Então, é barril de óleo equivalente. E como a gente hoje em dia mede-se em metro cúbico, o barril é mais por uma questão histórica, né? Então, por isso que é barril de óleo equivalente. E é isso aqui. Aqui é aquela outra informação que eu tinha passado. Acho que era essa daqui. Não sei se eu vou conseguir abrir porque está no Facebook, né? Vamos ver se vai. Ah, sim, foi aqui. Então, aqui são mais de 60 empresas, existem dezenas de empresas produzindo petróleo no Brasil. Né? Isso segundo o boletim de produção de óleo e gás da Agência Nacional do Petróleo, março de 22. Então, tá até circulando aí, teve uma nota oficial, já vi o pessoal falando sobre uma crise de abastecimento, que
O que acontece? Atualmente, não é a primeira vez, né? Na verdade, o governo sempre fez isso, não é novidade do atual governo de ocasião. Vários governos fizeram isso, algumas décadas, né, que esses governos fazem isso, que é segurar preço, congelar preço. Só que hoje a gente tem mais empresas privadas do que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Então, como a gente precisa de parte da gasolina e do diesel é importado, e a Petrobras não está repassando o preço para o consumidor, ou resumindo, era para a gasolina e o diesel está mais caro, a Petrobras não está passando, mas para a iniciativa privada ela tem que passar, ela pratica o preço de mercado, então ela simplesmente não vale a pena para a iniciativa privada trazer, importar esse diesel principalmente. Então a gente está no segundo semestre, junho, julho, historicamente é período de, de entre safra na indústria de agronegócios, que o Brasil ele é potência em duas áreas, né? Na verdade em três, que é minério de ferro, soja e petróleo. A gente é um país de matéria-prima básica, a gente não é um país de tecnologia. A gente não importa celulares de ponta, aplicativos de ponta, redes sociais de ponta, foguetes de ponta, carros elétricos de ponta. Não, a gente não é esse tipo de país. A gente importa petróleo bruto, a gente importa minério bruto, né? É coisa que in natura não dá para fazer muita coisa, né? Então a gente é importador, é país de matéria-prima, a gente não é importador de tecnologia. Essa é a característica do nosso país, né? Café, etanol, isso daí. Então, o que está acontecendo é isso, imagina, se você pega uma empresa, eu vou tentar fazer um exemplo assim grande. Imagina o McDonald's. O McDonald's é uma franquia mundial. Então, se no McDonald's ele começa a fazer lanches gourmet a, a R$ 15, tá? Sendo que, pô, R$ 15 às vezes não paga nem os insumos básicos para uma hamburgueria, né? Para um podrão de bairro. Então, aí você vai em qualquer outra lanchonete, o preço mínimo, mínimo, mínimo que os caras vão conseguir jogar é 25. Sendo que ele já teve gasto com hambúrguer, com pão, com batata palha. Então, simplesmente ele não. Se ele vender o mesmo preço do McDonald's, a R$ 15, imagina, um com 180 gramas de carne, de picanha, com bacon, picles, um hambúrguer mega servido. Só que o McDonald's, ele é uma rede global. Ele tem lastro financeiro para operar no negativo durante alguns meses. Mas o que vai acontecer com o podrão de bairro? Hein? Aí todo mundo fala, pelo amor de Deus, né? Com isso daí eu pego um lanche gourmet, o melhor lá do McDonald's, por R$ 15, e aqui eu tô pagando R$ 25. Aí eles vão de quebra, colocam entrega grátis nesses aplicativos de entrega. E aí, o que você acha que vai acontecer com o mercado de hambúrguer de Cabo Frio? Hein? Chutes? Vamos lá, gente. Exato. É o que o, o atual governo está fazendo, como fez todos os outros, segurar um pouco o preço. Né? Segurar preço. É o que está acontecendo. Com as outras empresas de petróleo que importam e suprem essa necessidade que a Petrobras não tem condições de atender sozinha. O problema é que o Brasil cresceu, a necessidade de petróleo e derivados do Brasil é outro nível, e nesse meio tempo a Petrobras foi voltando, foi fazendo desinvestimento. Né? Nesse desinvestimento ela foi repassando para a iniciativa privada. Não estou falando o que é certo e o que é errado, tá, gente? Estou falando o que aconteceu. Só que agora está praticando por vários contextos, lógico, da pandemia, do conflito no leste europeu,
São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E isso está acontecendo no mundo todo. Tá? Só que em países onde você não tem uma estatal tão relevante, né, para o mercado interno, o risco de desabastecimento talvez não seja tão real, mas está sendo ventilado. Isso, eu vi aí até aqui no LinkedIn algumas pessoas relevantes confirmando, né? O risco não necessariamente o fato, né? É torcer para não acontecer, porque sai uma quebradeira, preço sobe, vai ficar ruim para todo mundo, né? Desabastecimento, ainda mais do diesel, né? A gente não tem ferrovia para transportar as coisas, a gente depende de caminhão. Foi uma opção pelo modal rodoviário, não pelo modal ferroviário ou aquaviário, né, que o Brasil optou. Então, só para vocês entenderem aí isso também que está acontecendo, essa possibilidade de desabastecimento. Então, para finalizar a aula de hoje, eu não vou entrar em tipos de aqui, vou falar só de vantagem e desvantagem e a gente encerra por hoje. Então, olha, vantagem do intermitente, né, baixo custo de equipamento de fundo, não necessita de sonda em postos com mandrios instalados, fácil alterar as condições operacionais, e até porque o poço não é surgente, então você consegue facilitar. Intervenção com unidade de arame, que é o wireline, não afetado pela produção de areia. Como o fluxo ele não é contínuo, logo o arraste vai ser menor. Aplicáveis em poços desviados, fácil tratamento dos fluidos, quantidade é menor, né, facilita. Aplicável em poços com alta temperatura, flexibilidade em relação à pressão e vazão, aplicáveis em poços com alto volume de gás em relação ao líquido. Né? Método com larga experiência de campo. Então, todos esses métodos que eu falei para vocês, eles têm uma literatura muito grande, é fácil prever o que pode acontecer de ruim, de problema. Então, os equipamentos, eles já têm uma certa robustez. Desvantagens, ele precisa de uma fonte de gás, então se aquele campo não produz gás, é sempre complicado você importar gás, às vezes não vale a pena. Necessita de uma linha de injeção de gás, equipamento de poço com alta pressão, o revestimento deve estar em bom estado, senão esse golpe de gás pode acabar fraturando o revestimento. Problemático com gás corrosivos, maior volume de gás a ser manuseado, maior tempo para recolocar em produção, maiores riscos operacionais, por conta desse golpe de pressão. Tá? Então é isso. Aí na próxima aula eu vou falar dos tipos de instalação.